Tá me escutando, Vazão? Eu não tô te ouvindo. A gente não tem delay, né? Não, a gente tá sem delay. Impressão minha, o Zoom engorda a gente, né? Eu tô me sentindo magro daqui. Tá. Não, parece que eu tô pesando 100 quilos. Eu acho que a gente tá ao vivo já, Ivanzão. Estamos ao vivo já, Ivanzão. Já tem 10 pessoas olhando. Se quiser começar a nadar, é agora. Ih, o Ivan caiu? Não. O Ivan caiu aqui para mim. Não. E Ivan, não caiu? Não. Tá. Bora, Ivanzão, peito. O ruim é a gente não saber se tem alguém dando risada disso. O duro tá o treino, né, Pedro? Vou botar a cabeça em... Tô acabando, viu? Borboleta no final é aquele... Nossa, tá difícil aqui. Tô acabando aqui já. Tá acabando aí, Ricardo, o treino? Nossa senhora, eu tô interrompendo no meio da piscina já. Caraca, Ricardo. Cansou, Ivanzão? Nossa senhora, cara. Quem foi que treino foi esse? Putz. Não, eu só queria entender por que deram esse treino pra gente, né? Oi, Ivanzão, eu acho que dá para até entender, cara. Se a gente entender, talvez a gente treine até melhor. Acho que esses técnicos loucos que ficam atrás da gente aí, ó. Dá pra gente ir lá e dar uns tapinhas na cabeça deles? Nossa senhora. Dá um minutinho que eu vou carregar o meu parceiro ali. Tá. Eu vou enxugar aqui. Tô todo molhado. O meu ele ia usar o óculos, mas acho que não. Ele nada sem óculos. Peraí. Deu certo aí, Ricardo? Eu vou pôr aqui também, peraí. Será que já tem muita gente assistindo a gente? Passar um álcool gel agora, né? Boa. É importante todo mundo que está em casa aí, que a gente está aqui todo mundo mantendo distanciamento, tá? A gente está sem máscara para vocês ouvirem a gente bem, mas Ivanzão está numa sala, eu estou em outra separado, tá bom? Então, nada de ficar muito perto um do outro, mantendo o distanciamento social, mas trazendo aqui as informações para vocês. Ricardinho, ó, acho que era bom a gente avisar, falar para eles porque que a gente elaborou esse tema, né? Dentre tantos que a gente ficou pensando e quebrando a cabeça aí, qual eles iam gostar mais, qual talvez reclamasse menos, qual seria o ideal para atingir o maior número de pessoas. Perfeito. Então, galera... Minha aguinha depois do treino aqui. Então, galera, é legal vocês entenderem que, assim, a gente fez a escolha desse tema porque a gente acha que, assim, todo mundo que treina precisa estar provido de informações, das informações certas e até, assim, para ter um entendimento melhor daquilo que está fazendo. E tendo um entendimento melhor, a gente vai dialogando, conversando e conseguindo elevar o nível dos treinos. Não é isso, Vanzão? Sim, e acho que, além de tudo, também é um tema que acaba abrangendo
para as crianças é importante porque eles passam a ter um pouco mais de entendimento, né? Para os pais, eu acho que é fundamental, porque eles entendem o vai, prepara, isso, forte, fraco, repete a série, faz isso. Eles passam a entender a lógica disso, né? Pelo menos um pouco. Para o adulto é interessante porque ele vai na mesma linha, né? Que acaba entendendo o que está acontecendo, aproxima o aluno do professor. E para quem já treina ou já treinou e, de repente, acredita que já tem um conhecimento sobre a natação, sobre o treino, que é algo comum quando a gente já está há muito tempo fazendo a atividade, isso, pelo menos, traz para a pessoa alguns pormenores que a pessoa não tinha ideia de como é pensado, como é elaborado e por que dói tanto às vezes, por que às vezes não, por que às vezes faz braço, perna, aquela... Enfim... É legal também que a galera comece a entender aonde as coisas se conectam, porque às vezes as coisas parecem no treino muito desconexas. Putz, hoje eu fiz isso, amanhã eu fiz aquilo completamente diferente. Será que o meu treino está alinhado? Será que eu estou indo no caminho certo? E a gente vai tentar trazer hoje todas essas informações para justamente conectar todas as informações. Está todo mundo conseguindo conversar na mesma linha aí. Sim. Acho que é exatamente isso. O Ricardinho, eu acho que eu engordei um pouco aqui no Zoom, viu? Você acha? Mas é no Zoom. Ah, é só no Zoom. Não, eu só também. no Zoom. É só no Zoom. Bom, vamos começar então? Bora. Depois desse treino, né? Desculpa, não entendi, Vanzão. Depois desse treino nosso, vamos ter que entender o que a gente fez, né, no treino. Sim. Só reforçando para o pessoal mais uma vez, eu e o Ivan, a gente está em salas diferentes, mantendo o distanciamento social, seguros. Ivanzão, sobe o álcool gel. Isso. E a gente espera que esteja todo mundo em casa aí fazendo a mesma coisa, para que quando as atividades possam voltar, que a gente consiga encontrar todo mundo aí nesse... Ricardinho, antes, vamos, né, abraçar e dar um abraço virtual e um beijo virtual aí em todo mundo. Quem está vendo a live é da natação, quem está vendo a live é associado, e quem está vendo a live quer fazer natação, e quem está vendo a live talvez seja um curioso. Então, dos alunos em especial, a gente está com saudade, e esperamos revê-los mais brevemente possível. Isso. Então, sintam-se abraçados e beijados, pessoal. Boa. Vamos dar início, então? Baixar aqui a apresentação. Então. Abre aí, já pode abrir a primeira. Vai daí se for daqui. Boa. Dá uma clicadinha ali no canto. O Ricardinho, você que abre, né? Espero que o pessoal em casa tenha dormido bem, acordados, já estejam entrando aí, lembrando que a gente está separado, cada um está em uma sala, distanciamento. Nosso treinador aqui no fundo também está com distanciamento, né? E vamos lá. Já explicamos por quê. Pode passar? Pode começar, Rick. Aí. Então, pessoal, na verdade, a gente está trazendo aí um conteúdo para vocês um pouco mais aprofundado sobre os treinos, né? Levando em consideração que tem pessoas que já praticam a natação de algum tempo, outras que iniciaram recentemente, tem gente que tem a vontade ali de praticar. Então, a gente vai trazer uma série de informações, como a gente falou anteriormente, para conectar vocês a gente, né? Então, nós treinadores, nós professores, o que a gente pensa, o que a gente faz, como que funciona a construção desse treino, para informar vocês e para esclarecer possíveis dúvidas, possíveis informações que podem vir paralelas. Então, às vezes você está fazendo uma aula, alguém comenta alguma coisa, você quer saber se aquilo é realmente daquele jeito ou não.
e trazer esses conhecimentos a gente acha fundamental, super importante, para que a gente tenha aí todo o amparo de vocês e que vocês entendam que a gente quer dialogar, quer conversar com vocês e quer fazer esses treinos serem o mais legais possíveis para vocês, trabalhando as necessidades, objetivos de cada um. E principalmente também para eles entenderem como funciona a nossa cabeça na hora de materializar o treino, né? Na hora de pôr no papel o treino. É importante eles entenderem que existe um caminho que a gente percorre baseado também em ciência, em muita coisa, em experiência, em ciência, e que é o que a gente leva para eles, né? Então, eles entrarem um pouco na nossa cabeça e terem essa visão nossa também do lado de cá. Legal esclarecer também para o pessoal que, assim, é óbvio que a gente está abordando muito da natação, mas esses passos que a gente vai falar, eles podem ser levados para qualquer atividade que vá se fazer, desde as modalidades esportivas até mesmo musculação, coisas do tipo. Em geral, segue-se a mesma regra para todos os esportes, guardadas as devidas individualidades de cada modalidade. Sim. Então, vamos lá, passar um pouquinho para frente. Aí. E só falando um pouco do outro slide lá, mas pode deixar aqui, tudo começa com um objetivo, né? Sim, tudo começa com um objetivo. Com uma ideia, com uma vontade, com um ideal, mesmo que seja, talvez para algumas pessoas, completar 50 metros, porque se encontra num nível, talvez, de iniciação, talvez para uma criança aprender o mergulho, talvez para um aluno mais avançado fazer uma travessia de 30, 40 quilômetros, ou alguém abaixar o tempo numa prova de piscina. Então, tudo começa com um objetivo, né? A gente lança o olhar do nosso ponto de saída para o nosso ponto de chegada, né? A gente tem esse caminho para percorrer. O importante é a gente ter lá na frente a ideia. Assim como o Ricardo falou, em qualquer outro esporte. Eu vou para a musculação porque, de repente, eu quero melhorar a minha estética, eu quero ganhar mais força, eu quero ganhar mais perna, ou o vôlei, ou o basquete, o futebol, enfim. Bom, e para a gente entender que traçar esse caminho significa a gente entrar num caminho de querer ter algum tipo de melhora, querer alcançar algum objetivo, é óbvio que esse caminho não se apresenta sozinho. A gente tem coisas que marcam esse caminho para que a gente possa trilhar ele de forma tranquila e com a segurança de que a gente vai atingir esses objetivos. E para isso a gente tem na educação física, nas ciências do treinamento, uma coisa que a gente chama de princípios do treinamento. A gente pode citar vários princípios, mas a gente considera esses 7 que estão aí na tela os princípios mais básicos, mais essenciais para que sejam atingidos esses objetivos. E eu vou tentar falar rapidinho, eu e o Ivan, um pouquinho deles, para vocês entenderem que esses princípios eles norteiam muito, ou quase 100% do que a gente monta, do que a gente faz, de como a gente cria a ideia do treino, o treino efetivamente. Então, a gente tem um primeiro princípio, que é o princípio da adaptação. Acho que o nome já diz muita coisa. Esse princípio da adaptação, o que ele prega para a gente? Que o corpo, ele vive num estado de equilíbrio. E quando a gente necessita de uma adaptação, e quando eu falo adaptação, é uma melhora, é um desenvolvimento, é o que precisa para a gente atingir um determinado objetivo, essa adaptação ela só vai acontecer a partir do momento que a gente quebra esse equilíbrio do corpo. Então, para a gente quebrar esse equilíbrio, a gente precisa quebrar esse equilíbrio do corpo para poder atingir um tipo de adaptação. Essa adaptação ela acontece em qualquer fase, né? Numa fase de iniciante, adulto infantil, numa fase mais avançada, numa fase competitiva, numa fase de alto nível, ela acontece sobre qualquer condição, né? E sempre tem a questão do cansaço, do desconforto que
que muitas vezes acontece e ocorre, né? E muitas vezes é algo necessário. Às vezes, o medo do adulto ou da criança entrar na água é um certo desconforto. Isso passa por uma adaptação para que isso se torne algo agradável. Assim como um treino de 2.000 metros, ou um treino de 6.000 metros, que em certo momento ele vai ser desconfortável, ele precisa da adaptação para que no próximo momento aquela sobrecarga, aquela carga, ela seja um pouco mais tolerável, mais confortável, a gente passa para outro nível que a gente já entra na sobrecarga. Perfeito. E aí, seguindo essa mesma sequência, né, a gente tem um segundo princípio aí, que é o princípio da sobrecarga. Então, a gente precisa gerar alguma espécie de sobrecarga no corpo para desequilibrar, para tirar o corpo desse equilíbrio. Então, se você imaginar uma balancinha com pezinhos de um lado, pezinhos do outro, e ela bem equilibradinha, para desequilibrar, para quebrar esse nível de equilíbrio, a gente precisa botar um pezinho do outro lado para que ela tenha essa quebra aí no equilíbrio. E quando a gente fala em sobrecarga, é importante entender que assim, a primeira coisa que vem na cabeça, e acho que vocês devem estar pensando isso também, é que a sobrecarga é aumentar peso, nadar mais forte, mais rápido. Sim, também, mas não é só isso a sobrecarga. Tem várias maneiras da gente aplicar a sobrecarga. Então, a gente pode aplicar sobrecarga através da intensidade, aumentando a intensidade do treino, deixando ele mais intenso? Sim, é uma maneira. Mas também a gente pode aumentar a sobrecarga do treino aumentando o volume. Então, a metragem que está sendo nadada, a corrida, o tempo, aumentar o tempo pela qual você está executando o exercício. E uma das outras maneiras da gente aumentar, da gente gerar uma sobrecarga, é mudar os métodos e os estímulos que a gente dá. Se a gente der todo dia o mesmo estímulo, uma hora o corpo vai entender, ele vai ficar em equilíbrio. Então, mudar esse estímulo também é importante, mudar o método, fazer um treino com descansos diferentes, fazer um treino que tenha estímulos diferentes. Então, é por isso que às vezes nada crawl, às vezes nada borboleta, às vezes nada peito, às vezes nada com pausa curta, às vezes nada com pausa longa, às vezes a metragem é curta, às vezes a metragem é longa. Então, essas são várias maneiras da gente gerar uma sobrecarga. E a sobrecarga é, como eu falei, o que vai tirar o corpo do equilíbrio para ele poder se adaptar. E seguindo esse princípio da sobrecarga também, e já fazendo o link com a especificidade, no caso de crianças, adolescentes, esse é um princípio também delicado, porque muitas vezes, no olhar dos pais ou no olhar da família, diante de uma outra situação, de um amigo, de um colega que, de repente, está treinando em outro lugar, que observa, por exemplo, o Michael Phelps treinando, ou lê em algum momento o treino, ou ouve falar, acredita que aquele treino, aquele momento é importante para que o filho consiga evoluir. E não necessariamente. E a sobrecarga, ela é individual, ela é específica e ela traz a realidade da criança, ela traz a outra realidade que a gente observa em outros lugares, muitas vezes não servem, assim, 99,9% não servem para a nossa realidade. E isso em todos os lugares, né? E aí, já entrando na especificidade, e pessoal, só para falar, né, Ricardinho, nós vamos passar, a gente está só dando uma pincelada nesses princípios, rapidinho, para a gente já entrar também nas próximas, que aí, sei que é um pouco chato às vezes, mas é rapidinho. Bom, aí seguindo para a especificidade, o princípio da especificidade, ele vai falar o seguinte para a gente, que para você gerar uma adaptação, você precisa treinar de forma específica para aquilo que você quer adaptar. Então, se a gente for trazer para a nossa realidade, o que a gente vai falar? Que para melhorar a natação, seja a velocidade na natação, o volume, os metros que você nada na natação, o estímulo que você tem que dar é de natação. Então, você vai gerar uma especificidade. Para nadar melhor, você precisa nadar. Não adianta eu correr, não adianta eu pular. O que vai fazer eu melhorar a natação
é a natação. O que vai fazer eu melhorar na corrida é a corrida. Se a gente levar para o basquete, o que vai fazer eu melhorar meus arremessos de 3 é ficar arremessando. É óbvio que a gente tem um auxílio de algumas outras modalidades que às vezes podem impactar na nossa natação. Mas o princípio da especificidade é que a gente vai melhorar aquilo que a gente fizer. Então, se a gente nadar, a gente melhora a nossa natação. Exato. A musculação, o pilates, o alongamento são acessórios que auxiliam, como o Ricardo falou, auxiliam a gente a evoluir alguns pontos da natação, né? Diminui lesão, favorece a amplitude de movimento, mas basicamente, assim, o que vai fazer você nadar melhor é nadar, né? E aí a gente entra no ponto da continuidade, que a continuidade, na verdade, não é sobre todo dia, né? Então, não quer dizer que você tenha que nadar todo dia, mas quer dizer que você tem que nadar sempre. Se você quer melhorar, ou se você tem um objetivo, ou se você quer condicionar, então você não precisa todo dia, né? O ideal é que seja sempre. Ivan, Ricardo, eu nado 2 vezes por semana. Muito bom, 2 vezes por semana, excelente. Você mantém a sua continuidade 2 vezes por semana. Ivan, eu treino. Bom, então você treina para qual é o seu objetivo? Não, eu quero ser campeão mundial. Ok, então você tem a sua continuidade, ela é maior, ela tem uma demanda maior. Ivan, eu sou uma criança e estou começando a participar de eventos competitivos. Ok, quantas vezes você nada? Eu nado 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Bacana, muito bom. Então, essa continuidade, ela precisa existir, né? Ivan, eu estou começando na federação, estou começando a ter a vivenciar o esporte competitivo já um pouco de alto nível. Ok, então, quantas vezes você está nadando? 5 vezes, 6 vezes. Legal, você precisa dessa continuidade, porque cada realidade, né? Cada lugar tem a sua realidade, né? Então, o master, a natação iniciante, o condicionamento, e aí você precisa ter a continuidade necessária para que você atinja esse objetivo dentro daquilo que você se propôs, né? A gente quase poderia chamar o princípio da continuidade de basicamente o princípio da regularidade. Então, aquilo que você faz, você tem que ser regular nesse treino, nesse estímulo que você está se propondo a dar. Então, é exatamente o que o Ivan falou. Se você treina 2 vezes na semana, não tem problema. E você vai evoluir treinando 2 vezes na semana, mas o primordial disso é manter a regularidade de 2 vezes na semana. Até porque se você nada 2 vezes na semana, em uma semana, na outra você nada uma só, você tem uma questão ali de períodos que você fica sem fazer nada, que são muito compridos em relação a esse estímulo, a essa especificidade que você está treinando. E aí a gente consegue fazer até o link com o próximo princípio, que é o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade, ele diz para a gente que se o corpo se adaptou, ele precisa de manter os estímulos para manter aquela adaptação. Se a gente não mantiver os estímulos, ele vai voltar no que ele era antes. Ele não vai ver necessidade de se manter adaptado. Então, se hoje eu estou nadando rápido e eu paro de treinar, o corpo não vai entender por que ele precisa continuar condicionado a nadar rápido. O corpo ele não entende que a gente pratica essa modalidade. Ele só entende os estímulos que a gente está dando para ele se adaptar. Então, a partir do momento que ele não vê a gente treinando, que ele não sente os estímulos que a gente está dando, ele volta atrás e descondiciona a gente. A gente volta a um patamar anterior do nível de condicionamento que a gente estava. Então, aí vai muito importante manter a regularidade. Porque eu estou treinando 2 vezes por semana. Eu estou mantendo essa regularidade e o corpo está entendendo esses estímulos. Se eu, na semana seguinte, treinar uma só, o corpo vai falar assim, opa, ele não está mais dando estímulo 2 vezes, ele está dando estímulo uma só. Então, eu não preciso me adaptar para quem dá estímulo 2 vezes. Eu volto um pouquinho atrás. E é importante ressaltar, que nem a gente comentou, e eu comentei, Ivan, então quer dizer que eu nado 2 vezes por semana, está ótimo, está tudo bem. Sim, se é esse seu objetivo, se o seu objetivo ele está
relacionado com 2 vezes por semana, ele está equilibrado com as 2 vezes por semana, legal. Ah, Ivan, mas eu quero ser campeão paulista master. Então talvez 2 vezes por semana seja pouco em relação ao seu objetivo. Ah, Ivan, eu sou criança, eu estou com 10, 12 anos e o meu objetivo é bater um recorde num campeonato nacional. Legal, então 2 vezes por semana está bem longe do seu objetivo, né? Ah, mas quer dizer que eu não vou conseguir nadar? Sim, conseguir nadar você vai, mas talvez, com certeza, na verdade, o seu nadar vai estar muito aquém da condição que você poderia estar em relação à realidade que você está querendo, né? Então, é importante lembrar disso. 2 vezes, 1 vez, 4 vezes. A continuidade depende do seu objetivo. Perfeito. E aí, até seguindo nessa sequência toda, então vocês veem que tudo está interligado. A gente tem essa palavra aí bonita, interdependência, volume e intensidade. Então, a sobrecarga, a especificidade, a adaptação, a continuidade, a reversibilidade, tudo isso é ligado e dentro dessa ligação toda vai ter, fazendo uma mediação ali, a interdependência. Então, o volume ele é dependente da intensidade e a intensidade é dependente do volume. Então, faz muito sentido a gente pensar que os dois são inversamente proporcionais. Quanto maior a intensidade, menor o volume que a gente vai conseguir executar. Quanto maior o volume que a gente quiser executar, a intensidade vai cair um pouquinho. E isso modula muito de todos esses aspectos, porque se a gente fizer um link, por exemplo, com a regularidade, com a continuidade, a gente consegue, de alguma maneira, trabalhar essa possível falta de um dia na semana. Só posso treinar 2, eu queria treinar 3, mas só posso treinar 2. Eu vou conseguir melhorar? Vai. A gente vai conseguir adaptar o volume e a intensidade para aquela necessidade que você tem de treinar só 2 vezes na semana. Se a pessoa conseguir treinar 5, 6 vezes na semana, melhor ainda, porque o volume e a intensidade balanceados para essas 6 vezes na semana vão ser mais bem utilizados. Mas não quer dizer que se eu treinar só 2 vezes na semana, tá ruim. Não, a gente vai conseguir balancear o volume e intensidade. E Ricardinho, lembrando que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um treino de 8.000, fiz um treino de 6.000 e eu cansei. E esse negócio de volume e intensidade aí, quer dizer que é mentira, então? Não, cansar, talvez você canse sempre. É uma condição do treino. Lembra o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga? Só o fato de você nadar 6.000, ou 7.000, ou 8.000 metros já vai gerar um cansaço. E para algumas pessoas, nadar 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros, também vai gerar um cansaço. Ou seja, é o princípio da especificidade. Então, para você, aqueles 8.000 metros, vai ser uma relação de volume, ou talvez de intensidade. Mas é importante entender que uma coisa depende da outra. Em alguns momentos, em algumas situações, as duas coisas vão estar juntas. Tá? Mas, em geral, o balanço delas existe. Tá? Mas só lembrando que o cansaço, ele existe tanto para quem atravessa a piscina de 25 e está aprendendo, como alguém que vai nadar 8.000 metros também. Então, esse cansaço também existe. E lembrando, para quem faz aula, para criança, adulto que está fazendo aula, o volume de treino ou volume de aula, porque também é importante lembrar, Ricardo, que aula é treino, e treino é uma aula. Né? É importante a gente não criar essa mística de que uma coisa é outra, né? Não está relacionado com a outra. Então, às vezes, a aula, por exemplo, eu faço 3 chegadas de pranchinha. Então, agora eu passei a fazer 4, eu passei a fazer 5. Né? Então, é uma realidade também existente em aulas de iniciação. Legal também a gente comentar para o pessoal que, assim, a gente ainda não tem certeza absoluta, a gente está olhando várias coisas que podem acontecer no retorno dos treinos depois da quarentena, mas que, como a gente falou, essa interdependência de volume e intensidade, ela vai ser utilizada, por exemplo, nessa retomada, porque talvez
as aulas tenham que ter no começo um tempo reduzido ou não sei, mas lembrar que assim, a diminuição na frequência dos treinos que faziam ou no tempo de treino são coisas que a gente vai tentar balancear com esse princípio do volume e intensidade e, óbvio, com os outros princípios também. E se adequando à realidade de retorno, né? Lembrar para todo mundo que assim, essa é uma fase meio sem precedentes, então a gente está estudando muito para que esse retorno a gente consiga adequar a todos em relação ao que tange o treino em si. Vamos lá para o último, para a gente dar sequência. Então, bom, vamos lá. E o último aí, nosso último princípio fundamental aí é o da individualidade biológica, que acho que o nome deixa bem evidente que indivíduos diferentes, eles têm suas características diferentes. E então a gente precisa respeitar a individualidade biológica de cada um no momento que a gente vai passar o treino. Então, os indivíduos eles são diferentes desde da parte genética, do DNA de cada um, tanto o contexto que cada um vive. Então, mesmo se a gente pensar assim, eu tenho filhos e os meus filhos, eles são muito juntos, ou são gêmeos, ou coisas do tipo. Eles vão ter as características diferentes deles no DNA. A aparência pode não ser, eles podem ser até iguaizinhos de aparência, mas eles vão ter as características diferentes deles. Em relação ao cotidiano, eles vão ter também características diferentes, porque um às vezes é mais velho, então tem amigos que são da idade, o outro é mais novo, estudam em salas separadas, o que depende da realidade de cada um, do contexto, do dia a dia de cada um, também torna eles diferentes. Então a gente precisa saber respeitar que para pessoas diferentes, para cada individualidade, cada um também vai se adequar, se adaptar com estímulos diferentes. Então nem sempre exatamente o que eu passo para um é o que o outro também vai precisar para se adaptar. Às vezes eu vou precisar passar estímulos um pouco diferentes de um aluno para o outro, para que eles entendam, para que, na verdade, o corpo deles se adapte da melhor forma possível. Muitas vezes a gente passa o mesmo exercício, a gente varia algumas outras coisas no treino, ritmo, intervalo, descanso, e principalmente para as crianças, é importante a gente ter a consciência de que as crianças, elas fazem treino de crianças. Os adolescentes fazem treinos de adolescentes. O jovem adulto faz um treino de jovem adulto. O adulto faz um treino de adulto. A gente não pode transferir uma coisa para outra. Por mais que, às vezes, muitas vezes, e é comum, e é normal, às vezes a gente tem uma certa ansiedade com os nossos filhos de acreditar que, de repente, se ele fizer algo a mais, ele vai ser melhor para ele, né? Do ponto de vista de resultado, que pode ser um resultado competitivo, como pode ser um resultado em aula. Ele vai atravessar a piscina, mas ninguém melhor que o professor vai dizer para você que aquela individualidade dele está sendo respeitada ou não, né? Então, a ansiedade, às vezes, nossa, como pai e como mãe, leva a gente, às vezes, a achar que é pouco, né? E que precisa de mais. E, às vezes, não. Às vezes, é aquilo mesmo, né, que ele precisa. Porque, em outra fase, lembrando de todos os outros princípios, em outra fase, em outro momento, com outra necessidade, com outra especificidade, ele já vai ter o algo a mais que é necessário. E é legal também falar que, assim, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente compara, como o Ivan falou, às vezes uma coisa que um está fazendo, tentando trazer para a realidade do nosso filho ou para a nossa própria realidade. Eu vi o Michael Phelps fazendo uma série assim, assim, assado. A gente tem que lembrar que o Michael Phelps, para estar fazendo naquele dia aquela série assim, assim, assado, ele teve uma carga de experiência, passou por fases maturacionais, teve uma regularidade, uma constância, tudo individuais e específicas dele. Nem sempre o nosso filho, ou nós mesmos como atletas, ou a gente vai estar na mesma fase ao mesmo tempo que aquela pessoa esteve.
Então, a gente vai precisar passar com cuidado por todas as fases de experiência, de treino, maturacionais, para poder chegar um dia àquele nível que a gente pensou em comparar. O próprio adulto, né, Ricardinho? Às vezes o adulto tem um cara do nosso lado na raia que ele começou a nadar há 1 ano, então ele tem um outro repertório, né? E às vezes o cara da raia do outro lado ele já treina há muito tempo. Então são diferentes, né? De todas as formas, tá? Mas legal. Todo mundo entendeu aí os princípios. Vamos passar. Então vamos para a próxima. Agora, turma, a gente vai falar como organiza tudo, da onde parte, né? Então a gente parte de um plano de treino, tudo parte de um plano de treino. Então a gente tem que ter na nossa cabeça tudo. O que faz parte do plano de treino? É a ideia geral. Aonde vai nadar, como vai nadar, quais os dias que vai nadar, qual é a piscina, a metragem da piscina, quem são as pessoas, é criança, é adulto, os pais vão estar envolvidos, a família vai estar envolvida, o adulto quer competir, como ele quer competir? Não, ele só quer condicionar. Então a gente tem que ter o plano todo, toda a ideia, como a gente vai construir uma casa, é o plano da casa, né? Faz toda a ideia de para que serve, onde vai ficar a cozinha, onde vai ficar a sala, a gente faz aquele plano. Depois que a gente tem esse plano, a gente periodiza, a gente cria um período de tempo onde é uma linha do tempo, né, onde a gente vai determinar o ponto de saída e o ponto de chegada, que isso a gente chama macrociclo, ou seja, a gente parte de um ponto e a gente chega em um ponto. Essa periodização, esse período, ele pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, ele pode ser de 4 anos, se a gente falar de um atleta olímpico, ele pode ser inclusive uma criança que está numa fase B1 para passar para a fase B2, iniciação para passar para uma fase de aperfeiçoamento. Então, esse é um macro, é a ideia onde o tempo começa e onde o tempo termina. Dentro desse macro, a gente vai observar fases, que elas são importantes. Então, são os mesociclos. Então, são ciclos são ciclos menores, né? Pode ser de 7 dias, de 5 dias, de 10 dias. São ciclos que a gente organiza o trabalho dentro desse ciclo no espaço de tempo que a gente planejou todo ele. Dentro desse macrociclo, a gente tem o microciclo, ou seja, é uma parte ainda menor de tudo isso, que são os dias. Bom, então a gente vai pensar em quantos dias? Em 4 dias, em 5 dias, em 1 dia, né? Que a gente chega na sessão. Então, se vocês observarem nessa cebola, né, que parece uma cebola, então o plano de treino envolve tudo, a periodização é o período, é todo o período que está abaixo dele, que dentro da periodização a gente tem o macrociclo, né, que é o ciclo maior de início e final do nosso objetivo, da onde a gente sai para onde a gente quer chegar. O mesociclo são os caminhos que a gente vai percorrer para que a gente chegue no nosso objetivo. O microciclo são os passos que a gente está dando para a gente chegar nesse objetivo. E a sessão é o que acontece em cada passo que a gente dá. Tropecei, não tropecei, andei legal, pé direito está doendo, pé esquerdo está doendo. Então, cada passo é representado pela sessão, né? A sessão é representada por cada passo. É legal comentar também, pessoal, que assim, independente de nível de aula, se é treino, se é aula, se é criança, todos passam por esses passos dentro do nosso planejamento de professores, sejam professores da iniciação, do treinamento, do adulto, de qualquer período. Às vezes a gente fala muito em periodização, vocês ouvem a gente falar em periodização e parece que é uma coisa só para o treino, só para o esporte. Isso. Pode ser que a gente não dê esse nome para o das crianças, mas com certeza as crianças estão envolvidas em todo esse planejamento. Não tivessem envolvidas nesse planejamento, chegava no final do ano no festival, a gente não via a evolução delas. A periodização, ela significa a organização de um período, né? Então, se o período que representa o macro, né? Então, o período é de 6 meses, de 10 meses, de 1 ano, de 4 anos, então a gente representa a organização nossa de aula, de treino, enfim,
dentro desse período. Pode seguir. Bom, vamos para o próximo. Então, para ficar fácil para vocês, esse é o nosso macrociclo, né? Então, é o espaço de tempo. E cada fase é um mesociclo, ó, tá vendo? Então, o mesociclo 1, a gente organizou ali o mesociclo 1, que está em vermelho, né? O mesociclo 2 já está em bege, o mesociclo 3, mesociclo 4, cada um deles representa um objetivo nosso. No mesociclo 2 ali, no mesociclo 1, eu quero fazer a criança entrar na água, se adaptar, girar, aprender a respirar melhor, flutuar. Eu quero ensinar o adulto a deslizar, eu quero que as crianças que estão envolvidas com competições se adaptem um pouco já ao treino, ao reloginho. No mesociclo 2, eu já quero evoluir isso, então já vou condicionar eles para a escolinha, a mesma coisa. E aí eu vou cumprindo esses mesociclos. E esses mesos, tá vendo? Eles são compostos de micros, ó. Cada botãozinho, cada palitinho desse aí é um micro. E é aquilo que a gente falou, né? É onde eu tô, para onde eu quero chegar. Então, esse é o caminho que a gente percorre. A gente pensa em tudo isso, porque cada quadradinho desse aí, ele tem um item, ele tem um objetivo. A gente precisa linkar isso, a gente precisa fazer referência aos princípios que a gente falou lá em cima, tá? E lembrar também que, assim, pessoal, se, por exemplo, agora falando, por exemplo, um pouquinho do pessoal que treina, se eu quero fazer uma prova e eu quero estar veloz nessa prova, não quer dizer que tudo que eu vou fazer do dia que eu começar a treinar até a minha prova é velocidade. Cada quadradinho desse, cada risquinho desse, como o Ivan falou, é um item diferente. Então, para ganhar velocidade, eu tenho que ganhar algumas outras coisas antes para no final ter a velocidade. Então, eu vou ter que treinar um pouquinho de resistência, talvez. Eu vou ter que começar a me adaptar a uma intensidade. Para aí, sim, no final de todo esse processo, então, no final do macro, passando por cada meso, passando por cada micro, eu lá no final tenha a velocidade. Então, imagina que assim, um diamante, ele não sai da pedra direto no diamante, você tem que ir pulindo ele até que ele chegue naquele estado final, que é o estado bruto, o diamante bonito. E aí, de repente, Ricardinho, alguém pode perguntar assim, pô, Ivan, mas no mesociclo 2, eu tenho uma competição. Como é que eu faço? Quer dizer que pode ser que eu nade mal? Sim, pode ser que você nade mal, porque naquele mesociclo que a gente está tratando nele, o que a gente está elaborando, desenvolvendo, seja uma capacidade ou uma habilidade ou alguma coisa que a gente está tentando atingir o objetivo ali, que talvez não te dê toda a velocidade necessária. Isso não quer dizer que você não vá melhorar também. Você pode melhorar. Talvez você não chegue no seu objetivo principal, que é lá no final, mas quer dizer que você pode melhorar também, não tem problema. Aí entra o princípio da individualidade biológica. Cada um responde de um jeito. Assim como o aluno que está iniciando, de repente, naquela fase ali, era para ele estar deslizando ou já girando o braço, mas ele não está girando o braço. Não tem problema, sem problema. É ele, é a individualidade biológica dele. Talvez ele tenha que passar um pouco mais de tempo nessa fase, né? E lembrando que esse é um dos modelos que a gente tem para organizar os nossos objetivos. Existem outros modelos, mas esse modelo, para a gente, ele é bom e importante, porque ele é didático para que vocês entendam como é organizado as aulas, os treinos, enfim. Perfeito. Bom, passando agora, a gente vai tentar entrar um pouquinho mais a fundo, mas, na verdade, a intenção que a gente vai ter agora com esse slide, que tem nomes difíceis, alguns nomes vocês já conhecem, é fazer um entendimento melhor do que é a intensidade. Às vezes a gente associa muito a intensidade a uma caixinha fechada e que as coisas não possam sair dela. Então, a gente tem aí, quando a gente fala via aeróbica, via anaeróbica, que são vias que fornecem energia para a gente fazer as atividades, e a gente caracteriza, dá alguns nomes para facilitar para vocês que entendam qual intensidade a gente
está propondo que vocês nadem. Então, quando a gente fala ali da via aeróbica, a gente está falando de A1, A2, A3, já passando para um anaeróbico. Quando a gente está falando de um anaeróbico, vocês já começam a ouvir a N1, a N2, a N3, mas é importante que vocês entendam que, assim, essa caixinha do A1, A2, A3, ela não é fechada. Ela depende muito de um fator que é o que vocês mesmos sentem em relação a essa intensidade que a gente está propondo. Às vezes, o A1, a gente relaciona mais com uma intensidade fácil. Então, essa relação, ela tem que ficar toda hora presente, ela não precisa ser exclusiva, mas ela tem que ficar presente. Porque se você estiver fazendo um A1 e, de repente, estiver forte, você faz aquela associação, não, mas deveria ser fácil. Então, por que eu estou fazendo tão forte? Por que eu estou sentindo esse nível de cansaço que já não está no fácil, está indo para o moderado? O A2, ele vai ser mais relacionado ali com uma intensidade moderada. Então, o sentimento de você tem que ser um cansaço moderado. Então, se você estiver fazendo um A2 e estiver se sentindo muito intenso, também é hora de você pegar aquele A2, tirar ele da caixinha e falar assim, opa, eu não estou me sentindo como de repente eu deveria estar. E isso serve para todas as intensidades que a gente falou. Quando a gente chega no A3, a gente fala de um lado intenso, de um estímulo que ele é cansativo, mas, espera aí, ele não é máximo. Então, ele não pode ser um estímulo que a gente, de repente, faz uma vez e não consegue fazer a segunda. É legal, a gente está tentando trazer para vocês que é importante que quando a gente diga A1, A2, A3, ou que a gente fale um tempo para vocês, vai fazer para tanto, para tanto, para tanto, esse tempo ele não venha dentro de uma caixinha fechada onde você só pode executar aquilo. Você tem que fazer a associação com o que a gente está propondo, seu A1, seu A2, para sentir que você está naquela intensidade. Mas você tem que sentir na intensidade que a gente propôs. Então, se eu falei um tempo e era um tempo em A1, como é que eu estou me sentindo? Eu tenho que sentir que esse tempo está fácil. Se ele estiver difícil, a gente faz alguma correção para poder adequar. E aí, alguém pode, de repente, estar pensando, Ivan, mas eu não treino, eu gosto de nadar, eu vou lá, faço a minha aula, legal. Ivan, meu filho ele está na escolinha, ele está começando, sem problema nenhum. Legal. O que é importante? Por que a gente trouxe esse slide? Para você relacionar a percepção do esforço, porque a percepção do esforço ela é indiferente à sua atividade. Você muitas vezes está em casa andando, está tudo tranquilo. Aí você precisa correr para atender o telefone. Você já saiu de um estado fácil para um estado moderado. Então você percebe essa mudança de esforço. Numa aula de iniciação, numa aula de aperfeiçoamento, de desenvolvimento inicial, numa aula de adulto, você também tem relação com essa percepção de esforço. Você também sai de um estado moderado, de aquecimento, para um estado mais intenso da aula. Naquele momento, o professor pediu para você atravessar a piscina por baixo d'água para pegar, de repente, uma argola. Aquilo para você é intenso. Então, Ivan, mas é aeróbio? É anaeróbio? Não, essa não é a preocupação. A gente só trouxe isso para vocês terem consciência e terem conhecimento do que é. Mas o mais importante é relacionar isso com o seu estado de percepção, né? Por isso que muitas vezes a gente nem fala A1, A2, A1, a gente fala, é forte, é fácil, olha, bate a perna um pouquinho mais forte. Para as crianças, olha, agora é um pouco mais difícil. Não, agora vamos lá, é forte, atravessa a piscina rápido. Então, quer dizer, tudo isso tem uma relação com as aulas, tem uma relação com os treinos, né? Então, e principalmente assim, a partir de até uma certa idade, algumas coisas não se manifestam. Por exemplo, a via anaeróbia, para algumas crianças, a partir de uma certa idade, até uma certa idade, ela não se manifesta. Então, a gente vai só pensar no quadradinho amarelo aqui. Por quê? Porque é o que, individualmente, biologicamente, é o que eles precisam. Lembra dos nossos princípios lá do começo da aula, do começo da nossa apresentação? Perfeito. E aí, gente, vamos começar tentar a treinar aí? Tentar trazer um pouquinho mais para a realidade daquilo que a gente faz, né? Então, Ivan, solta o treino aí. Bom, pessoal, então, hoje é um treino tranquilo, né? São 20 de 50 nadando, tá, Ricardinho? Nós vamos nadar em A1.
Ou seja, a gente vai nadar num ritmo fácil. Aí é para nadar fácil, galera. E a saída é a cada 1 minuto e 10, ou seja, você vai chegar, o restante até 1 minuto e 10 é o seu descanso. Você chegou para 1 minuto, sobrou 10 segundos. Nossa, só 10 segundos? Sim, lembra? É fácil, vamos nadar fácil. Aí, Ivan, mas 1 e 10 para mim é pouco. Eu não consigo, eu vou chegar com 1 e 10, não tem problema, a gente vai mudar o seu intervalo. Lembra a individualidade? Lembra a especificidade? Vamos sair para 1 e 30. Então, vai ter um grupo saindo para 1 e 30, ou uma pessoa. Então, e tem uma turma que vai sair para 1 minuto e 10. Para quem está assistindo a gente, talvez não nade, ou não tenha tanto contato com a realidade de natação, pô, Iva, o que são 20 de 50? Ricardo, explica aí, o que são 20 de 50, que eu não entendi nada. O que é? 20 vezes 50 reais? Isso, 20 de 50, na verdade 50 é a metragem que eu vou nadar, então é a distância. Então, quando eu falo 20 de 50, é que eu vou ter que nadar 20 vezes a metragem de 50 metros. Na nossa piscina, na piscina aqui da Hípica, 20 vezes de 50 metros vai ser ida e volta na piscina. Se a gente falar, mas eu nado na piscina pequena, dá para fazer 20 de 50 também? Também. A sua piscina é de 12,5, então vão ser 4 vezes ida e volta. O importante é que a gente faça a metragem de 50 metros. E o 20 é relacionado ao quantas vezes a gente vai fazer. Então, quando a gente falar 20 de 50, são 20 repetições de 50 metros. E entre cada repetição, é legal lembrar, tem um descansinho, tá? Saindo a cada 1 minuto e 10. Prepara. Vai. Porra, Ricardo, o que aconteceu aí, cara? Ivanzão, eu fiz o 20 de 50, fácil, mas olha como é que eu cheguei aqui, com a mão na cabeça, aqui assim, desesperado, que eu cansei muito. O que aconteceu, Ivanzão? Ô, Ricardo, a expectativa, na verdade, era que fosse tranquilo, né? Ali, ó, tranquilo, respiração, lembra? O A1 fácil, lembra atravessar a piscina de uma forma tranquila, lembra o nado fácil, você tá lá tranquilo, respirando, o intervalo tá legal, né? O exercício tá fácil para quem é da escolinha ou para quem é o adulto que está fazendo aula, tranquilo. Mas aí vai fazer a minha ansiedade, cheguei lá, eu vou fazer forte. Olha como termina, e às vezes nem termina, né, Ricardo? E é legal, gente, a gente entender que, assim, a gente vai sentir a diferença de intensidade para intensidade. Então, se a ideia é fácil, eu vou ter aquele sentimento de fácil e eu vou conseguir perceber quando tiver um pouco mais moderado. Do moderado, do A1 para o A2, do A2 para o A3, do moderado para o forte, eu vou sentir essa diferença também. E eu vou sentir a diferença quando eu estiver nadando forte ou quando eu estiver nadando intenso e for nadar forte. Do A3 para o AN também. É legal a gente entender que a gente vai sentir essas diferenças. Essas diferenças elas vão vir muito nos descansos. Então, no descanso que tá, eu estou conseguindo continuar o exercício fácil. Se eu estiver conseguindo continuar no fácil, então significa que ali eu estou no A1, estou indo correto de acordo com o treino que o Ivan me deu. Eu comecei a fazer fácil, mas do meio para frente ali eu comecei a sentir já um cansacinho, mas dá para continuar. Então talvez eu esteja numa intensidade mais moderada. Eu estou chegando, mas agora já estou chegando ofegante, mas ainda dá para continuar, estou mantendo. Então peraí, eu estou fazendo já no nível mais intenso. E aí, quando eu começar a fazer, começar a não conseguir repetir, eu estou fazendo, mas o descanso já não está sendo suficiente, eu não estou conseguindo respirar direito, já estou muito ofegante, sem até conseguir falar com o meu treinador para pedir para ele esperar um pouquinho, significa que eu já estou praticamente passando por uma AN ali. Então, dá sim para a gente sentir a diferença de intensidade para intensidade. É possível sentir, tá? Ô, Ricardo, é aquele famoso... Tá tudo bem, tá fácil. Então, gente, lembrando, relação com a percepção de esforço, relação com os princípios, relação com aquela estrutura que a gente pensou da sequência dos micros, dos mesos, do objetivo todo, né? Pode passar. E aí, né? O que aconteceu, Ricardo? Meu Deus do céu,
é o 20 de 50, eu morri para fazer os 20 de 50. Olha só, tô vermelho aqui, ó, tô rubro, não consigo sair da piscina, Ricardo. E aí? Bom, aí a gente vai ficar naquela dúvida. Fez na intensidade? Conseguiu seguir o que a gente planejou para o treino? Você conseguiu sentir a sua intensidade e fazer essa comparação daquilo que a gente passou com aquilo que era para você sentir? Ou não? A gente passou um negócio e você jogou lá para outro canto, de repente errou ali no ritmo e acabou errando na intensidade. Então, essa é a hora da gente avaliar que, opa, a gente errou ali na execução alguma coisinha. Pode passar. Ou seja, galera, nadar forte não é treinar bem, né? A gente tem essa concepção de que, não, para eu treinar bem, eu tenho que nadar forte. O tempo todo tem que ser forte, forte, forte. Para eu conseguir aprender a girar o braço de crawl, eu tenho que girar o braço rápido, forte, sem respirar. Para eu que estou numa aula de adulto e eu quero cumprir 50 metros com mais facilidade, eu tenho que ir e voltar rápido. Então, a concepção de força, de forte, nem sempre é a ideal para aquela atividade. Para a evolução, nem sempre o que é forte é o necessário. Então, pessoal, fica aí. Nadar bem é treinar certo. Se a gente passou por todos aqueles passos da periodização, da divisão nas camadas da cebola lá, o macro, os mesos, os micros, para chegar naquilo que vocês vão fazer no treino, que é a sessão de treino, então a gente está propondo para vocês que, passinho a passinho, a gente vá adquirindo o que é necessário para vocês alcançarem o objetivo para vocês. Então, quando a gente passa ali a sessão, se vocês executarem de uma forma muito diferente, se excederem, às vezes, ali na intensidade, talvez a gente não faça aquilo que está proposto. Por isso que o nada bem é treinar certo. Pode passar. Ricardo, mas eu estou me perdendo aqui, cara. Pô, uma hora é braço, uma hora é fácil, uma hora é moderado. E aí, você me passou um treino hoje, que a gente acabou de fazer o treino, cara, tinha perna, tinha 2, tinha intenso, aí você falou moderado, aí você falou forte, aí, cara, eu tô ficando louco aqui. Me explica aí, tá? Eu tô perdido, cara, com esse negócio aí. Mas você não falou que tem uma organização na semana lá, que tem o micro seu, que o seu objetivo hoje era uma coisa para você cumprir o objetivo da semana ou daquele período de 7 dias. Mas hoje você passou tudo para mim. Eu ainda tive que nadar borboleta, Ricardo, e fazer perna ainda. E fala aí, Ivan, depois de fazer uma sériezinha que era mais forte, você foi fazer a leve e parecia que não era leve, era muito forte, né? E aqueles 20 de 50 que me matou, pô. Então, gente, é por isso que é importante a gente entender as associações. É por isso que é importante a gente entender que tem uma associação entre tudo. A gente não precisa ficar preso ali naquela caixinha. E se a gente não ficar preso na caixinha, a gente consegue balancear aquilo para os dois lados. Então, vou até falar desse exemplo. Se eu fiz uma série forte antes, na hora de fazer a série que era fácil, putz, Ricardo, mas eu fiz a série forte antes, eu estou me sentindo cansado ainda. Eu tô nadando fácil. Você pode dar o passo para trás. Então, opa, peraí, se agora eu não estou sentindo fácil, deixa eu ver se eu estou fazendo naquele tempo que eu fazia para ser fácil. Então, no treino anterior, eu fiz uma série que era fácil e fiz para tanto, um tempo X. Na hora que eu estiver nadando, depois de ter treinado forte, eu posso ver se é fácil, vendo se eu estou repetindo aquele treino. E aos pouquinhos você vai se sentindo descansado, vai se sentindo recuperado para a gente continuar. Então, galera, lembrando que assim, é importante a gente manter essa associação, tá? E essa associação também está muito unida com aquilo que a gente organiza de treino. Aí, Ivanzão, o que você montou aí para minha semana? Conta aí. Então, essa é a sua semana, Ricardinho, tá vendo? Agora, tudo aquilo que estava perdido, que eu estava alucinado, louco lá, meu Deus, mas por que tanta coisa hoje? O que é hoje? Por que 20? Por que ontem você deu 10? Nossa, eu fiz com o Ivan hoje 20 e amanhã eu fiz com o Ricardo 20 também.
e aí eu vou com a Gislaine, ela me passou 10, eu vou com outro professor, com a Natália, ou com outro professor, e ele me dá 15. Né? Então, lembrando, né? A gente tem os nossos objetivos lá. Lembrando que a gente está numa fase preparatória, que a gente está dentro de um meso de base, então a gente está começando alguma coisa, e o nosso micro, ele tem uma característica estabilizadora. Ah, mas Ivan, não entendo nada disso. Tudo bem, a gente está mostrando para vocês que existe um porquê da semana nossa acontecer do jeito que ela acontece. E muitas vezes, a minha semana é um pouco diferente da do Ricardo, que é um pouco diferente da Gislaine, que é um pouco diferente de um outro professor, mas a gente cumpre aqueles objetivos ali em cima. Aqueles objetivos norteiam a gente, né? Então, a fase que a gente está, o mesmo. Então, o Ricardo, ele percorre esse caminho de uma maneira diferente. Eu posso percorrer de uma outra maneira. Ou não. Ou, às vezes, a gente pode fazer da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Então, a gente organiza a semana, a gente divide a semana com todos aqueles itens que a gente falou anteriormente, né? Então, a segunda-feira talvez seja um treino mais fácil para o moderado, porque tem uma componente de A1 e A2, aí tem uma velocidade na terça com um trabalho mais leve de A1, né? E, Ricardo, fala um pouco do que, às vezes, isso não necessariamente precisa ser nadado. A gente pode fazer um trabalho de perna, braço, enfim. Perfeito. Então, assim, a gente tem ainda essa diferença de repente o Ivan passou um treino com 20, o Ricardo passou um treino com 30, a Gislaine passou um treino com 40, mas a gente está todo mundo seguindo o mesmo objetivo. Você vai ver que se um treino é 20, o outro é 30, provavelmente eles não são na mesma intensidade, vai ter alguma diferença no descanso, na proposta, e a gente pode percorrer, inclusive, esses objetivos trabalhando perna, trabalhando braço, fazendo esses trabalhos paralelos, porque a perna, o treino de perna, também agrega no nosso condicionamento. A perna a gente sabe, ela estabiliza o nosso nado, ela gera propulsão, então e se você nada e bate perna, então ela tem uma importância de ser treinada ali. Mas aí, Ivanzão, eu treino 2 vezes só na semana, eu só treino de terça e de quinta. Significa que para mim não vai servir porque eu não fiz o treino de segunda, de quarta e de sexta? Não, na verdade, não tem problema, porque essa fase, né, essa fase preparatória, esse meso, todo ele tem o componente ideal que a gente elaborou para que fosse atingido o objetivo daquela fase. Então, para quem nada 2 vezes por semana, para quem nada 3 vezes por semana, para quem faz aula, naquela fase, o que ele fizer naquela semana é relacionado ao objetivo que a gente elaborou, ao meso que pertence àquela semana. Ou seja, se você vier na segunda, na terça, na quarta, talvez você tenha treinos diferentes, talvez você realize atividades diferentes. Porém, o objetivo daquela atividade cumpre o objetivo da nossa semana. Pessoal, espero que tenha ficado aí claro que, assim, essa semana ela é construída durante o treino de vocês e que ela tem todos esses aspectos que a gente comentou e a gente espera que a gente tenha conseguido deixar bem claro como que acontece. Não necessariamente essas semanas são distribuídas dessa exata maneira que a gente construiu aqui. O que a gente construiu aqui, ele tem tudo a ver com essa fase preparatória, com esse meso, com esse micro, mas não necessariamente vai ser nessa ordem, mas muito parecido. O importante é vocês entenderem essas questões internas que a gente colocou, tá? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Para vocês entenderem agora, então a gente entendeu como é construída essa semana, agora eu quero entender como é construído o meu dia do treino. Porque o meu dia do treino, ele tem um aquecimento, ele tem uma série, depois ele tem outra série, depois tem não sei o quê, mas o que significa tudo isso? Então, vou tentar fazer uma analogia com uma coisa que todo mundo gosta, que é comer. Não sei se todo mundo gosta de cozinhar, mas eu acho que todo mundo gosta de comer.
E entender que, assim, quando eu e o Ivan, quando a Gi, quando a Natália, quando o Eduardo, todos os professores montam o treino, quando a gente está lá sentado na frente do caderninho ou do computador, pensando em todas essas fases de treino, a gente vai montar o treino e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os ingredientes necessários para construir o treino de vocês, para respeitar aquela fase que a gente está e conseguir montar aí o prato de vocês. Então, conseguir montar esse treino. Então, eu vou lá escolher os ingredientes. Eu vou escolher o ingrediente A1 hoje, o ingrediente A3. Hoje eu vou escolher o ingrediente perna. E aí, escolher os ingredientes. O aquecimento de vocês é ali a preparação do tempero. Então, eu estou preparando ali vocês para na hora de cozinhar o prato principal. Então, ele é muito importante. Imagina se você vai cozinhar e você não prepara, não faz o preparo do tempero, não põe a cebola para dar uma dourada. Então, o prato não sai com aquele sabor ótimo que a gente quer. Depois, a gente acaba tendo uma série que vem antes do treino, normalmente, uma pré-série, que ela já vai preparar melhor, ela vai preparar o ingrediente principal para cozinhar. Então, a gente vai fazer alguma coisinha ali que se aproxime mais da nossa série principal do dia. Então, provavelmente, ela já vai tentar entregar, essa pré-série vai tentar entregar para você que ritmo que você tem que nadar, qual intensidade, qual sensação que você vai sentir, se vai ser fácil, moderada, forte, intensa. E aí, na hora que a gente chegar na série principal, a gente está pronto para executar. Então, a gente vai cozinhar lá o nosso prato, o nosso ingrediente principal, para poder terminar a nossa sessão e deixar ali o nosso prato pronto. Então, a gente conseguiu fazer tudo, escolher os ingredientes, preparar os temperos, preparar o ingrediente principal, cozinhar tudo isso e servir o nosso prato aí para vocês. Lembrando que a pré-série, muitas vezes, ela está incorporada no aquecimento, né? Ah, Ricardinho, e vocês falaram que tem a pré-série, mas hoje eu não fiz pré-série. Não, às vezes estava incorporado já no aquecimento. Então, depende muito da metodologia do professor, como o professor entende o treino dele, como ele gosta de montar o treino dele. Às vezes ele gosta que o aquecimento, a pré-série esteja dentro do aquecimento. Alguns professores, não, eu gosto que o aquecimento seja uma coisa, a pré-série seja outra, e muitas vezes tem uma série principal, e não, às vezes hoje nós faremos 2 séries principais. Então vai ter, no final do treino ainda, vai ter, antes do prato principal, ainda tem um outro prato aí para você aproveitar. Bom, e aí a gente vai voltar e entender que, assim, o treino, depois, essa preparação do treino, então a escolha dos ingredientes, ela vai se basear, claro, na fase que a gente está. E aí a gente vai poder escolher para vocês, de repente, dependendo da fase, 1-1, 1-2, 1-3, um anaeróbico. E a gente vai tentar também escolher que tipo de treino a gente vai passar, como que esse treino vai ser construído, que estratégia que a gente vai usar para vocês executarem. Então, lembrar que, assim, o A1, que é aquela intensidade mais fácil, a gente gasta menos energia, gasta menos bateria para executar, ela vai ser, sei lá, tradicionalmente escolhida com um treino mais contínuo, porque a gente consegue levar ela de forma mais longa, de forma mais duradoura. O A2, o A3, intensidades mais moderadas, mais intensas, gastam mais bateria, a gente precisa fazer um esforço maior para executar. Então, talvez a gente não consiga fazer contínuo, então a gente provavelmente vai ter que escolher um treino intervalado, um treino regressivo, progressivo, e o anaeróbico, a força ali, que a gente vai precisar executar uma intensidade bem mais alta, a gente também vai escolher uma estratégia, dentre essas que a gente apresentou, para vocês conseguirem executar da maneira adequada. Exatamente. E às vezes, só lembrando que as aulas também, uma aula de infantil, uma aula adulto de iniciação, a gente também lança a mão de um trabalho mais contínuo, de um exercício, de repente, de forma progressiva. Às vezes, a gente vai progredir com o material, não necessariamente com a intensidade, a gente vai mudar os materiais, agora é boinha, agora é pranchinha, agora é sem prancha.
Então, isso aqui também está inserido na realidade de aula de iniciação, não só no treinamento, né? Aí, Vazão, me explica uma coisa que eu nunca entendi, cara. O que é o aquecimento em si? Para que serve isso aí? O aquecimento, basicamente, vai te preparar para começar a atividade, né? Então, lembrando o princípio da especificidade lá, se a gente vai nadar, pô, Ivan, mas é importante a gente fazer alguma coisa fora da água? Sim, é importante. Não é algo, não é desnecessário, é importante. Se você tiver um tempo, puder fazer um trabalho de ombro, um trabalho abdominal, para dar uma leve aquecida, um leve preparo, uma leve ativação para o início da atividade. Mas lembrando, o aquecimento real mesmo, a gente vai conseguir executar dentro da água, né? A gente vai ter aumento da nossa velocidade metabólica do organismo, nosso coração vai começar a entender que ele entrou em outro ambiente, que ele já vai ter que trabalhar um pouco diferente, ele vai talvez exigir um pouquinho mais dele, né? O nosso corpo já vai começando a aumentar a temperatura, a articulação nossa já vai se moldando para aquela atividade. Depois do aquecimento, a pré-série, a gente vai fazer, como a gente falou, pequenos ajustes. E por vezes a gente não vai passar isso separado do aquecimento, ela pode vir logo em seguida do aquecimento. Então, a gente vai fazer algum ajuste técnico, então vai pedir um educativo, vai fazer alguma correção, um coordenativo, a gente vai fazer uma preparação mental, então, a série vai ser nessa intensidade, então você vai sentir uma percepção de esforço mais próxima disso, você vai se preparar para a série mentalmente, você vai compreender o ritmo que você tem que nadar e em que intensidade vai ser, e a gente também vai dar os estímulos técnicos para isso. Então, se você vai nadar uma série de estilo, na pré-série ou no aquecimento ali, na pré-série vinculado ao aquecimento, você já vai ter algum estímulo mais próximo, vai ter ali algum nado de borboleta, vai ter nados de estilo, para poder, na hora que chegar a série principal, você está pronto para executar. Boa. E aí, finalmente, a série, né? A série, na verdade, ela pode ser algo intenso, né? Com uma adaptação fisiológica, que a gente chama, uma carga intensa, pesada, ou longa, moderada, ou curta, leve. Então, depende daquilo que a gente preparou. Hoje é só um trabalho de virada. Hoje é só um trabalho de educativo. Hoje é só um trabalho de percepção de nado, contagem de braçada. Isso é uma série também. Isso, às vezes, o nosso objetivo daquele momento é preparar um pouco melhor a sua condição técnica. Isso vai acontecer. Perfeito. E aí a soltura. Achei que você ia falar, Ricardo. Não, desculpa, eu estou tendo um probleminha técnico. Pronto, foi. Tá, deu certo. Então, a soltura, na verdade, é aquele momento de volta à calma, né? Então, depois da gente exigir tanto do nosso corpo, a gente não pode simplesmente pegar e sair. Vou sair. O nosso corpo, ele precisa se readaptar a ficar mais tranquilo, a ficar paradinho, a voltar para o estado normal dele. E é para isso que tem a soltura. Então, a gente sempre fala, soltou, fechou. Então, você vai nadar aquilo que você sente necessário para o seu corpo se readaptar, para o seu corpo voltar à calma, para os seus músculos relaxarem, para não sair tenso da piscina. Quem aí já nunca fez aquela série principal bacana do Ivan, que na hora que saiu parecia até que estava mais fortinho, podia botar uma camisa polo e ir para a balada, porque estou fortinho, estou inchado. Então, assim, é hora da gente relaxar a musculatura, tranquilizar, baixar a frequência cardíaca, para a gente finalizar bem o nosso treino. Ivanzão, tem um monte de gente que fala aí vem fazer umas perguntas para a gente, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, ou alguns comentários que a gente acaba ouvindo aí nas competições, em alguns lugares. E o que você acha da gente fazer um fake news neles aí? Tem o famoso treino de perna não ajuda, né? Treino de perna não serve para nada, né? Assim, é uma inverdade, né? Porque, na verdade, por ser um músculo
muito grande, o maior músculo do nosso corpo, é um músculo, é uma atividade muito condicionante. Um treino de perna, por exemplo, ele condiz muito com um treino nadado, né? Às vezes a gente não lança muito mão do treino de perna, até por questão de tempo, né? Porque toma um pouco mais de tempo da gente, porque os intervalos são maiores, enfim. Mas treino de perna ajuda, e ajuda muito, porque ela tem a função propulsiva, ou seja, ela faz a gente ir para frente, né? Ela tem uma grande participação na nossa propulsão, e, ao mesmo tempo, ela é estabilizadora, ou seja, ela mantém o nosso corpo mais estável em cima da água possível. Pô, então quer dizer que eu tenho que bater perna o tempo todo, forte, rápido? É isso, Ricardo? Eu tenho que bater perna o tempo todo, forte? Não, a frequência de perna ela vai ser muito dependente da intensidade que você quer nadar. Importante a gente lembrar que a perna ela é estabilizadora do corpo. Então, óbvio, gente, eu estou nadando. Se eu nado com a perna afundada, eu preciso abrir um pouquinho a minha frequência de perna para poder ficar ali na posição boa para nadar. Bem hidrodinâmico, bem alinhado. Então, a perna vai ajudar na hora de sustentar. Putz, Ricardo, mas eu quero ganhar velocidade também. Então, está na hora de você bater um pouco mais de perna. Mas a perna ela vai ser modulada de acordo com a necessidade ali da sua série, da intensidade, da sua prova, do seu exercício. Mas é importante, condiciona. É importantíssimo, condiciona muito. E, Ricardo, hoje, antes de eu treinar aqui, que a gente, né, antes de começar a live, a gente estava treinando, mas antes de eu de começar a treinar, eu estava com uma dor, cara, dor do lactato de ontem. A dor do lactato de ontem. Gente, é legal entender o seguinte, às vezes a gente ouve a palavra ácido lático, às vezes a gente ouve lactato. Quando a gente ouve essas duas palavras, é importante, primeira coisa, a gente vai falar lactato. Ácido lático era um termo antigo, depois a gente desusou, agora é lactato, tá? E a dor do lactato de ontem. Quando a gente treina de forma mais intensa, a gente produz esse tal de lactato. Mas o que é legal a gente entender é que é o seguinte, a primeira coisa, o lactato, ele não causa dor. O lactato, na verdade, ele é um substrato energético, ele gera energia para a gente. Então, quando a gente produz ele, o nosso corpo pega ele para produzir energia. E o lactato, ele, quando a gente produz ele, aí a gente carrega um hidrogênio junto, aí uma questão já mais bioquímica, a gente carrega um hidrogênio, e esse hidrogênio é que faz a gente sentir uma dor. Mas essa dor, é uma sensação de queimação, ela é só naquele momento. Quando a gente passa, depois de 50 minutos que a gente fez o exercício, a gente já tirou todo o lactato, todo o hidrogênio, tudo que tinha para causar dor. Então, o lactato não é o causador da dor. Ivanzão, quem que é o causador da dor, então, Ivanzão? O que causa dor, na verdade, é simples, assim, para a garotada que está assistindo, pensa num pedaço de carne, assim, aquele pedaço de carne vai preparar antes, você olha para a carne assim, se de repente você bate no pedaço de carne, você vê que ele vai mudar um pouco o aspecto. Talvez ele fique mais amassado, talvez ele fique até meio embaçado, você vai ver que mudou o aspecto da carne. Por quê? Porque ela sofreu uma tensão, né? Ela foi agredida de uma certa maneira. Quando a gente faz um exercício, de certa maneira, a gente agride a nossa musculatura, lembrando que é para a gente criar adaptação. Essa agressão no músculo, né? Esse impacto, essa tensão que a gente gera no exercício, isso cansa, né? Isso muda o aspecto do músculo e isso deixa ele mais cansado. Então, na musculação é muito comum a gente ouvir falar, e acontece nos outros exercícios também, são micro rupturas, né? Ou seja, se você pegar aquele bife que eu falei para vocês, passar uma faquinha, ele vai abrir um cortezinho. Agora, imagina isso de uma forma que você não consegue enxergar, você consegue enxergar só com o microscópio. Isso acontece o tempo todo no exercício. E quando isso acontece, você só sente no outro dia. Você fala, nossa, estou todo dolorido. Por quê? Porque você está com micro lesões e elas precisam se regenerar, que é aí que sofre a adaptação da sobrecarga. Maravilha. Ivanzão, e pensando assim, então, igual a gente está falando das intensidades, eu ouvi falar que, putz, para saber a intensidade é só fazer um teste de lactato. Tá certo isso? Sim, sim.
não deixa de estar errado, exatamente. Para você, e isso, na verdade, é uma das formas que a gente chama de forma invasiva. Pô, mas o que é esse nome? Por que forma invasiva? Ele entra em casa e faz o teste? Não, é porque ele precisa retirar uma substância nossa. Que substância é essa nossa? Né? Qual é o substrato nosso que é retirado? É o sangue. Precisa tirar o sangue. No caso da natação, a gente tira da orelha porque é um pouco mais fácil, né? Então, a gente vai lá, faz o protocolo e tira da orelha. Mas, assim, não é o único jeito. Existem formas indiretas de se fazer, que é sem o substrato do sangue, né? Que a gente pode fazer durante uma série, que a gente pode fazer avaliando o nosso microciclo, como é que evoluiu dentro do microciclo, séries específicas que a gente passa, que a gente consegue identificar se teve evolução ou não, porque o teste de lactato, ele tem situações, eu não diria inadequadas, mas muito difíceis de ser reproduzidas. O teste de lactato, gente, para quem não sabe, a gente, para executar um teste desse, primeiro a gente precisa do aparelhinho que vai medir o lactato, precisa comprar as fitinhas, não é só uma vez que a gente vai tirar sangue de vocês, né? A gente vai ter que tirar sangue de vocês no mesmo treino, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até a gente achar o resultado. A série que você vai fazer, então tem um teste, esse teste tem um protocolo, tem alguma coisa que você tem que seguir para ele valer. Esse protocolo, às vezes, não é um protocolo fácil, ele é 7 de 200, 8 de 200, e intensidades que vão variando, vão ficando cada vez mais fortes, você vai chegando na exaustão, então não é um teste muito confortável. Fora que a gente tem que fazer um descarte biológico, e às vezes, muitas vezes, quase todas as vezes, a gente tem que fazer de forma individual. Então, não dá para pegar todo mundo que está na piscina e falar assim, vamos fazer um teste do lactato hoje, todo mundo. Vai, começa, volta, a gente faz todo mundo. Não, é um teste complicado, demanda muita individualidade ali, um de cada vez. Então, é custoso, não só financeiramente, mas é custoso em termos de tempo, de material necessário para a gente fazer um teste desse. Tá? Além do que, né, quem faz o teste, o professor que está fazendo o teste, ele não pode estar dando treino, porque ele tem que estar de luva, ele tem que estar preparado, porque existe uma proteção. Se for fazer isso com um adolescente, precisa de uma autorização. Outra coisa, se a gente for fazer tudo de uma vez só em um dia, a gente vai levar o dia inteiro para fazer mais ou menos com umas 5, 6 pessoas. Ah, não, então vamos fazer durante a semana. Então a gente vai passar a semana inteira fazendo para poder atingir todo mundo, né? Então tem vários pormenores aí que a gente considera ele o quê? Pô, no fim ele não do custo-benefício ele não é impactante. Ou seja, para que serve? Para quem que serve o lactato, Ricardo? Para quem que é ideal? Que situação que seria ideal o teste de lactato? Gente, quem consegue fazer o teste de lactato de forma precisa, na verdade são atletas que já estão chegando muito próximo ali do nível profissional, já são profissionais, são atletas olímpicos, ou alguém que faz ali um treino muito individualizado. Eu não tenho turma, eu treino sozinho, só eu e meu professor, e pronto. Porque, e mesmo assim, ainda é um teste muito custoso, porque se você é um atleta, você precisa parar um dia de treino seu, ou seja, aquele princípio da continuidade, você precisa abrir mão de um dia de treino seu só para fazer o teste. Então, o teste de lactato, sim, ele é utilizado para identificar a intensidade de treino, mas eu acredito que o Ivan também, é possível suprir essa necessidade com outras avaliações que não tenham toda essa necessidade. Sim, exatamente. E muitas vezes com assertividade igual, porque o teste de lactato, muitas vezes, você pode fazer ele e na hora de você gerar o resultado, você percebeu que, não funcionou esse teste, a gente vai ter que repetir o teste, porque a gente está considerando um substrato, está considerando sangue, então tem muita coisa que pode dar errado no meio do caminho. Perfeito. E, Ivanzão, e aquela básica que a gente sempre escuta? Não, para melhorar, eu preciso nadar forte. Na verdade, para melhorar, você precisa nadar certo, né? Algumas vezes,
o certo vai ser forte. Algumas vezes não. A combinação do fraco, do moderado, do forte, a combinação da continuidade com a sobrecarga, de todos os princípios que a gente falou anteriormente, é o que vai fazer você melhorar. E não simplesmente você chegar na piscina e nada forte. Ah, não, hoje eu vou fazer os 20 de 50 forte, eu vou fazer o 1 de 1000 forte. Não, hoje eu vou só nadar. Eu já fiz o treino da semana, eu só vou nadar, mas eu vou nadar forte. Ivanzão, mas pô, todo mundo sabe que está assistindo, né? Eu sou um exímio nadador de velocidade, eu nado 50 metros livre. Então eu só preciso chegar em nada forte, não é isso? Não, né? Você precisa cumprir, para você ter a velocidade, você precisa de princípios anteriores. E como é que você desenvolve? Você desenvolve isso em um treino. Ah, mas eu vou 2 vezes, não tem problema. O seu tempo, para quem nada 5 vezes e quem nada 2 vezes, talvez demore um pouco mais para você chegar no seu objetivo, mas você vai chegar nele. Mas antes de você ser rápido, você precisa elaborar outras capacidades, outras habilidades, outras situações. E lembrar que mesmo quem só nada velocidade, 50 metros, uma própria prova de 50 metros livre, ela é composta não só da velocidade de nado, tem muito fundamento ali envolvido. Então a pessoa tem que ter uma técnica muito boa para se diferenciar, ela tem que ter uma fase submersa muito boa, uma saída, uma chegada, uma série de fundamentos que não englobam só o nadar forte, e sim um nadar técnico, um nadar com precisão, que às vezes não vai ser feito no treino de forma veloz, vai ser feito ali com todo cuidado para que você esteja fazendo da maneira correta. Então, voltamos naquela parte, treinar bem é treinar certo. Mas, Ricardo, eu nado maratona, cara. Então, eu não vou nadar forte também. E outra, eu vou só girar o braço, eu não preciso ter tanta técnica. Na verdade, a gente precisa de tudo isso. Tudo que a gente faz no treinamento é englobado. Então, até para quem nada maratona, vai ter que treinar forte em algum momento também. Porque a maratona ela não é só feita de você atravessar um percurso. Você não precisa só pegar um percurso, você precisa aguentar atravessar aquele percurso. Então você precisa ganhar resistência. Para ganhar resistência, a gente às vezes precisa sair daquele estado de equilíbrio do corpo e aumentar a intensidade do nosso treino, que vai ser às vezes o nada forte. E aí a gente nadando forte, aumentando a intensidade do treino, ganhando essa resistência, a gente vai conseguir atravessar aquela metragem que a gente quer com facilidade, ou nem com facilidade. Às vezes a gente vai conseguir melhorar o nosso tempo. Eu tive que fazer um pouco mais de força na minha prova, mas eu consegui melhorar o meu tempo. Então, independente do objetivo, se seja nadar rápido, uma prova curta, ou nadar uma prova longa, a gente vai precisar variar esses estímulos. Em algum momento o estímulo vai ser forte, como o Ivan disse, em alguns momentos o estímulo vai ser fraco, em alguns momentos o estímulo vai ser técnico, em alguns momentos o estímulo vai ser de braço e perna, e juntando tudo isso, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Muito bom. E, pessoal, antes de fechar a apresentação, a gente soltou no Instagram algumas perguntinhas, e eu vou passar agora para o Ivan, a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas que tem a ver com o treino, para vocês entenderem dúvidas específicas de cada um. Ivanzão, uma das perguntas que a gente recebeu foi que a pessoa está parada há muito tempo na mesma metragem e não consegue evoluir no treino o número de metros que ela faz. O que está acontecendo? Na verdade, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o objetivo dela. Se o objetivo dela com a natação é simplesmente, olha, eu quero aumentar o percurso que eu faço naquele tempo. Não, então antes eu nadava 1000 metros em 40 minutos, eu quero passar a nadar 1.500 metros. Não, eu quero simplesmente participar de uma competição. Tá? Então, não que o simplesmente seja menos, não estou dizendo isso, estou dizendo só que é o seguinte, o meu objetivo é aquele. Então, a gente entendendo o objetivo, a gente vai olhar para aquilo que você está fazendo e vai tentar entender se aquilo que você está fazendo está sendo suficiente ou não. Às vezes, você vai nadar a mesma quantidade, você vai nadar os 1000 metros, os 1.500 metros, os 3.000 metros, mas a gente pode lançar mão
de outros métodos, outros meios para que aqueles 1.000 metros seja suficiente para você atingir o seu objetivo. Perfeito. Ivanzão, outra pergunta. Perguntaram no Instagram também se dá para nadar no cimento. Ou seja, tem alguma coisa que a gente pode fazer fora da piscina que serve? Ó, voltando para o nosso princípio da especificidade, para a gente melhorar a natação, a gente não consegue nadar no cimento. O que a gente pode fazer é atividades que auxiliem a natação, mas isso não garante que a gente vai voltar nadando melhor ou que o impacto da volta em relação ao tempo parado vai ser menor. Infelizmente, não dá. Mais uma pergunta aqui, Vanzão. Qual que é a parte mais importante do treino? A parte mais importante do treino? A parte mais importante do treino é treinar certo, né? Na verdade, a parte mais importante do treino é a atitude de quem está treinando ou de quem está fazendo a aula. É cumprir com o objetivo do dia, pensando no seu objetivo final, né? Fazer ele da melhor maneira possível. Agora, em termos de conteúdo, se a gente for ter que elencar, né, eleger algo que é fundamental, eu diria que a gente teria que dar uma atenção maior para a parte principal do treino, né? Se, de repente, eu cheguei atrasado, então vamos aquecer rápido e vamos para a nossa parte principal aí do treino. Mas lembrando também, né, que a parte principal, como o Ivan falou, tende a ser a mais importante, vai vir o conteúdo mais carregado de coisas para a gente chegar no nosso objetivo, mas que a gente tem que ter muita atenção à preparação toda para aquela série principal. Então, o aquecimento é uma parte da preparação, a pré-série é uma parte da preparação. Se a gente fizer um aquecimento bom, uma pré-série boa, a gente vai conseguir fazer uma série principal excelente. E aí a gente vai conseguir usufruir de todo aquele conteúdo da série principal. Exato. Ivanzão, então foram essas as perguntas que a gente trouxe aí para responder rápido. Pode falar, desculpa. Eu espero que todo mundo tenha curtido a live, aí a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisa aí. E a gente queria agradecer, a gente fez uma homenagem aqui aos agentes de saúde que estão na frente da batalha aí, então essa figurinha aí fica como homenagem. A gente queria mandar virtualmente um abraço e um beijo para os alunos, para os associados da Hípica, para a diretoria, para os professores, todos os professores da Hípica, inclusive, em especial, os professores da natação, que provavelmente estão assistindo a gente aí. Então, um beijo para todo mundo. A gente espera retornar o mais breve possível. E lembrando, a gente está já elaboramos alguns protocolos de retorno e são tempos um pouco diferentes e isso vai exigir um pouco da gente também uma postura diferente, não só em relação às atividades, mas em relação ao outro também, né? Talvez um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento das necessidades que vão se apresentar para a gente aí, né? Pessoal, um abraço enorme para todos, a gente está com saudade, estamos nos cuidando para daqui a algum tempo a gente possa estar todos íntegros aí junto com vocês, espero que vocês estejam também, e a gente aguarda muito, espero que vocês possam contar com a gente também, estamos presentes, embora distantes, aguardando esse momento do reencontro. E, Ricardinho, quem gostou, elogia, né? Quem não gostou, pode mandar no zap nosso, no particular. Manda no particular, quem não gostou. Críticas são aceitas e parabéns aí para todo mundo. Vai lá no YouTube, dá um like, clica no sininho de notificação, faz um comentário legal da gente lá. Galera, um beijo para todo mundo. Muito obrigado aí, galera. Cuidem-se.